palestrante de alta performance comunicativa, é o Escutativa de hoje com a nossa convidada Sônia Mello, a fonoaudióloga da Rede Integrativa. Bem-vinda! Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelas boas-vindas. Sim, somos Rede Integrativa junto comigo, né? Empoderamento de Com Vozes. certeza! Estava falando aqui para o pessoal do seu método, que é esse mesmo, né? Mesmo que a gente passe por alguma situação de algum hater, porque vai ter, né? Palestrantes têm que pensar que em algum momento eles vão ter alguém que vai discordar deles, né? Com toda Porque os certeza, caras né? falam, os caras se portam ali, né? Por que que acontece esse movimento? Você entende mais ou menos o que que pode estar acontecendo? É uma falta de comunicar aquilo assertivamente para não ter nenhum hater, para todo mundo gostar de você? Qual que é a técnica que você tem aí para ajudar a gente? Coincidentemente ou não, né? Estamos de verde, eu e o DK. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura do queixo, ondulado, com mechas loiras. Sou pernambucana, sou fonoaudióloga há 18 anos. Porém, hoje moro há 6 anos na Inglaterra, na região de Cambridge. E sempre trabalhei com comunicação humana, saúde da comunicação humana, para simplificar, uma fonoaudióloga. Então, trabalhar com comunicação e escolher esse nicho para trabalhar é trabalhar com alta performance. E performance é uma palavra em inglês e significa realmente o desempenho, o seu desempenho, né? Como você se dá nesse processo de fala e de comunicação. E é interessante apontar a figura do fonoaudiólogo, principalmente não só para palestrantes, oradores e outras pessoas que trabalham com a voz, que é o seu principal instrumento de trabalho, merece um cuidado especial. Porque a voz, apesar de a gente não tocar, ela é audível e vem do nosso corpo. E precisa de cuidados, na verdade, cuidados de saúde. Então, por isso que o fonoaudiólogo, ele é uma ciência completa para trabalhar com pessoas de alta performance e hoje vamos falar dos palestrantes. Então, DK, você gostaria de contextualizar o tema ou começar como palestrantes de alta performance comunicativa? Porque Não, vamos começar. Não, porque assim, por que que há essa falta de comunicação entre a pessoa que está emitindo a informação e a pessoa que está recebendo? Por que que existe, a pessoa não consegue entender o que a pessoa falou, leva para o pessoal? Tem vários ruídos que podem acontecer na comunicação, né, Sônia? muitos, muitos. E para exemplificar, para também não ser dado uma aula, mas eu preciso explicar como é o processo da comunicação. A comunicação precisa de um locutor, no caso eu estou falando agora, eu faço o papel do locutor. Você me escuta, você é o ouvinte. Nessa transmissão de mensagem e informação, às vezes há um corte, um empecilho e um mal-entendido por não você, né, ouvinte, não escutar plenamente, não fazer escuta ativa. Estamos aqui no podcast escutativo. Então, essa escuta ativa, ela é de papel fundamental para que o processo de comunicação se dê de forma plena, alta performance com treinamento, né? E os palestrantes se intitulam de alta performance porque, acredito eu, eles fazem muitas apresentações semanais, praticam o seu tema, praticam o tempo, exploram, mas eles ainda não são de alta performance. Assim, é algo complexo a dizer, né? A chegar a esse topo de alta performance, porque nem Jesus chegou a tão plena alta performance e agradou a todos. Ele, com todo o seu amor e caridade e conhecimento, ele não foi alta performance para alguns. Então, os palestrantes vão ter muitas coisas a dizer. Dizer que são bons, ou vão se sentir mais inseguros, né? Se sentem amedrontados,
quer saber de técnicas, principalmente de oratória, isso é outro ponto que a gente vai conversar depois, e esquece da fundamental ferramenta, que é a troca de informação. Ouvinte, locutor, ouvinte, a mensagem tem que ser de forma direta, e se eu, locutora, for prolixa, não tiver congruência e sentido e semântica na minha mensagem, e eu enrolar muito esse meio campo, eu não vou me fazer ser entendido. Então, o que vai me escutar vai dizer, não entendi nada, não gostei daquela palestra. E tem alguns mecanismos aí, nesse meio, entre locutor e público, né, o ouvinte, que aí entra a figura de um especialista para tomar propriedade e saber quais são os elementos dessa comunicação que está realmente em falta naquela pessoa que me procura. Exato, e é esse o seu trabalho, né, minha querida? Você tem aí o método empoderamento de vozes, que tem isso como um princípio, né? Tem como uma base, né? A comunicação Enfim, não violenta, tudo mais, né? sim, a comunicação não violenta eu nem pontuo tanto, porque isso já é uma premissa base de um comunicador, de um bom falante. Ele precisa ser um comunicador não violento. Em linguagem gestual, não posso estar gesticulando, eu não posso ser um palestrante que talvez eu confunda com um ator de teatro, um ator de cinema. Isso também a gente deixa para os palcos, né? Do teatro e do cinema, enfim. Mas o empoderamento de vozes é um método inovador. Por que eu dei esse nome tão grande? Ele é grande o nome porque ele é um processo que vai de base a ápice e vai para a alta performance comunicativa. E empoderar é tornar-se um comunicador o mais perfeito possível. Não existe perfeição. Eu, Sônia, eu me comunico com você, DK, mas eu sei das minhas dificuldades de comunicação. Talvez de articulação, talvez de dicção, talvez de um tom de voz que não agrade tanto, talvez do meu sotaque nordestino. Então, todo mundo que vai me escutar, vai me assistir, é como se ele estivesse na tribuna sendo julgado pelo público. Por isso que amedronta tantas pessoas. E o empoderamento de vozes, ele vai da base para empoderar você em qualquer elemento que você precise aprimorar, seja na escuta, seja no processamento auditivo, isso no entendimento da mensagem, porque muitas pessoas você fala, você já se deu conta que às vezes você fala com as pessoas, explica, e as pessoas te perguntam algo totalmente diferente, divergente do seu conteúdo. Essa pessoa tem um problema no processamento dessa mensagem que vai via auditiva. Então, assim, são elementos de linguagem que a fonoaudiologia estuda, a linguagem humana, os diversos tipos de linguagem humana, baseada na linguística, na neuro, na medicina, na psicologia também, e que vai de encontro ao meu público. Então, eu tenho que saber ler bem esse público, ler e ouvir, fazer a escuta da ambiência e dos componentes que lá se encontram também, né? Exatamente. Os elementos que compõem essa comunicação é a essência da gente entender como que podemos modular a nossa articulação, a nossa mente para poder fazer uma comunicação assertiva, de alta performance comunicativa. Agora, se o outro não entendeu o que você falou, de quem que é a responsabilidade? É ele que tem problema ou é você que não soube falar? No momento de fala em que eu sou locutor e eu estou sendo palestrante, estamos falando nessa live bem direcionada a palestrante, porque também é um nicho que eu procuro trabalhar de forma mais focada, né, intensa. Então, se eu, no momento, estou falando, orando, de orador, enfim, palestrando, eu tenho um público heterogêneo. Geralmente, eu não conheço o meu público a fundo. Ele não é meu amigo, eu estou vendo pela primeira vez. O que é que eu digo? Você tem que ser muito observador em escuta
e leitura do ambiente das pessoas para poder se comunicar. Como assim? Eu tenho na primeira fila da plateia pessoas que estão totalmente arrumadas, com um terno, com uma aparência que tem um status mais elevado, e talvez o meu público seja a maioria, sim. Eu dou uma olhada, faço aquele olhar de raio-x no público, né? E vejo como eu posso conectar com esse público da melhor forma para que ninguém fique sem entender a minha mensagem. Eu tenho que evitar muita coisa, jargões, vícios de linguagem. Eu tenho que ter uma linguagem simples para as pessoas que me escutam, aqui também na live. Se eu explicar algum termo, eu vou ter que traduzir esse termo, certo? Mesmo que eu fale assim, PNL, que está na moda, eu tenho a obrigação, palestrante, de dizer, isso é uma programação neurolinguística, isso é uma ferramenta de estudo da linguagem, certo? Pelo menos o básico. Então, a responsabilidade, respondendo agora, é 100% de quem fala e transmite a mensagem. Por que eu digo isso? Porque quando eu não for palestrar mais e for a um evento e eu estiver de plateia e público, eu vou sentar e esperar que o palestrante, que agora é outra pessoa, seja o mais compreensível possível para mim. Então, ele que vai ter que se esforçar para que eu conecte, engaje com ele, com a linguagem dele. Então, eu não posso dizer, poxa, eu expliquei tanto, falei tanto, mas as pessoas não prestam atenção, não sei o que acontece. Pode ter certeza. A problemática está em você. Sinto muito em lhe dizer. E aí, existem os especialistas para ajudar. Ai, meu Deus do céu, bomba! Lançamos uma bomba na internet agora. Porque, gente, a responsabilidade é realmente de quem comunica, não é verdade? Poxa vida, de quem está mandando a mensagem. E estritamente, você quer abrir uma live no Instagram, quer fazer um conteúdo no YouTube, vai fazer uma palestra online, vai fazer um Zoom, vai palestrar presencialmente, pior ainda. Você tem que se preparar, treinar, certo? E o tema e o tempo, principalmente. Muita coisa aí. Esse assunto ele é muito vasto, sabe, Ricardo? Então, precisa realmente de um direcionamento seu para perguntar quais tópicos abordar, as maiores dúvidas, né? Que, assim, surgem entre todo mundo. Isso é a grande verdade. Pois é, mas e o que seria alta performance, então? Já que nem Jesus conseguiu, né, ajudar, agradar a todos, ele não teve aí a sua alta performance? Sim, alta performance, no caso, comunicativa. Quando a gente fala de alta performance, lembramos de quê? Atleta. Geralmente, né, essa palavra alta performance, mentalmente associamos logo a palavra atleta. E o atleta nada mais é como nós também que trabalhamos com a comunicação. O palestrante, ele também é atleta da sua voz, da sua comunicação, da sua forma de expressão. Então, toda alta performance exige treinamento com treinador. Por isso que também eu posso me chamar de vocal coach, de voz falada, tá? Como fonoaudióloga, eu posso me intitular a isso, mesmo sem ter feito coach, né, cursos de coach, mas eu já tenho a própria ciência da comunicação como especialidade. Então, exige um treinamento. Então, é só chegar a alta performance se eu seguir as instruções do meu treinador para ter um tempo menor, vamos comparar com um corredor. Então, cada vez que ele vai ser treinado pelo seu treinador, que no caso é o especialista, né, o fonoaudiólogo, treinando um palestrante, ele vai ter que chegar mais próximo da perfeição. O que seria? Perfeição nos elementos da comunicação. Respiração é a base de tudo. Cuidados vocais, que envolve a saúde vocal como um todo, assim como os hábitos de vida, alimentação, bebidas e sono. Então, assim, eu pincelei algumas coisas que dentro de uma consultoria
é passada para um palestrante. E o que me admira, muitas vezes, como eu já participei de uns eventos que eu fui convidada a palestrar, né, em outra rede social, uma pessoa que disse, eu já fiz curso de oratória, mas eu sou tímido e eu não vi resultado. Não teve tanto resultado para mim. E ele foi se descobrir essa melhora com o passar dos anos de vida, com outras questões, né? Com a questão associando terapia e outras questões mais. Por quê? Um curso de oratória, uma pessoa que dá um curso de oratória pode ser qualquer pessoa que estude oratória. Entendi. Infelizmente, essa pessoa que estuda oratória, para passar curso de oratória, ela não estudou medicina, não estudou psicologia, nem linguística, e nem toda a questão da saúde vocal. Exercícios respiratórios que só temos nos cursos de fisioterapia e fonoaudiologia. Então, infelizmente, eu digo vocês, fonoaudiólogos, que eu não falo há muito tempo, meus amigos e colegas. Tem espaço para todo mundo no mercado digital, para trabalho. Por quê? Os fonoaudiólogos, às vezes, se queixam dessas questões, mas existe como nós trabalharmos se nós mostrarmos a ciência. E talvez eliminar os fracassos das pessoas que procuram alguns cursos de oratória. Eu não estou falando de todos os profissionais, eu não estou menosprezando ninguém, mas às vezes fica muito a desejar, porque às vezes não tem o ponto da saúde. E uma pessoa talvez que tenha, por exemplo, um problema de mandíbula, uma disfunção temporomandibular, e um professor, uma pessoa que vai orientá-lo para curso de oratória, o que seja, ele às vezes faz certos exercícios, né, que eu já vou falar de antemão, que é uma dica valiosa para o público, exercícios colocando caneta, né, aqui, e articulando e lendo textos. O que eu vou dizer? Você, em vez de facilitar a vida dessa pessoa que tem uma particularidade de ATM, de articulação temporomandibular, que isso só é visto numa avaliação clínica com fonoaudiólogo ou com otorrino, ele não sabe disso. E passa para essa pessoa, e a pessoa começa a piorar os quadros de mandíbula, cair, às vezes mastigar. Isso é um caso muito sério. E as pessoas, às vezes, não se dão conta dos exercícios que estão fazendo. Por quê? Todo exercício muscular de face, cabeça e pescoço, eu estou mexendo com toda a minha estrutura óssea, ligamento, nervos, e eu tenho que saber como é que está a saúde disso aqui para comportar certos mecanismos. Tem mentores, assim, tem pessoas que, por querer a alta performance rápido, quer treinar, eu digo, não faça esse exercício 2, 3 vezes ao dia. Uma vez basta. E as pessoas fazem exageradamente, intenção, assim, dá muita intenção e acabam se prejudicando. E às vezes realmente essa parte de oratória, professores de canto, eles querem o máximo seu de performance, mas eles não vão avaliar a parte orgânica e de saúde da pessoa mentorada. Nossa, isso é de fato, gente. Tem muita irresponsabilidade quando a gente propaga uma técnica que ela foi feita, destinada para determinados biotipos, determinadas patologias, né? E aí você vai e faz, manda para todo mundo fazer. O que vai ajudar? Você vai ter aí um monte de outros problemas secundários, né? Que vai fazer essa pessoa procurar até um cardiologista, né, qualquer outra coisa ali neurológica. Então tem que tomar muito cuidado nos percalços de fazer qualquer coisa que você vê aí na internet. Então procure um especialista para qualquer tipo de sugestão. E até mesmo assim a gente pode levar um tiro no pé. Então imagina só, né? Então, mas me fala uma coisa, e pessoas que não precisam disso? Porque tem algumas pessoas que elas
não precisam de fazer fonoaudiólogo, não precisam fazer exercício de face, não precisa aquecer a voz, e elas estão aí fazendo um monte de coisa, tem sucesso. A gente pode ver, né, muitos palestrantes por aí que você fala assim, nossa, a voz desse cara aí não tá legal, mas o cara tá com um monte de gente ouvindo ele, tá ligado? Sim, é bem importante enfatizar, salientar a questão da pessoa que é um bom comunicador e que talvez se torne um palestrante. Ele tem uma habilidade inata da comunicação. Então, em si, ele é um bom comunicador, tá? Então, o que é que acontece? As pessoas que acham e as pessoas elogiam, você fala tão bem, gosto de ouvir você falar, e as pessoas escutam, é aquela pessoa que a gente quer sempre estar por perto, escutando as histórias. Ela, com toda certeza, tem o direito e deve usar esse talento para palestrar, para ser político, para ser cantor, para ser advogado, enfim, professor, qualquer profissão que utilize a voz. Só que é o seguinte, DK, com o tempo e o uso dessa voz, por mais eloquente que você seja, por mais orador que você seja, infelizmente o mecanismo orgânico de saúde vai se prejudicar. Por que eu digo isso? As pessoas hoje têm um estilo de vida não tão adequado que prejudica muito essa questão vocal. Por exemplo, fumantes, pessoas que têm alergias respiratórias, pessoas que bebem álcool com frequência, pessoas que tomam medicação forte, que às vezes prejudica na emissão sonora e muitas vezes na audição, são estudos que já tem. Então, por ela não saber dessas questões e também ter um estilo de vida que não teve uma consultoria para saber que um cafezinho expresso antes de entrar no palco é um veneno, né? Então, mas muitos querem tomar o café para dar o up. Realmente vai dar o up. Vai estar bem animado, mas o que vai acontecer na estrutura? A cafeína faz ressecar toda a estrutura do trato vocal. Então, tem pessoas que nem tomam água, né? Nos palcos. Ou toma um golinho, ou só quando ele tá. Quando a pessoa vem sentir sede, isso é uma dica. O seu corpo já está desidratado. Você tem que tomar água sem querer tomar água. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você toma água, primeiro a água vai hidratar todo o seu sistema para depois ir para estruturas mais delicadas e internas, como a garganta, as pregas vocais, certo? Então, essas pregas vocais são as últimas a serem hidratadas. Então, por isso que eu preciso de muita água. Entende? Então, que as pessoas pensam que a água que passa pela minha garganta já está hidratando. Não, um mero engano. Não hidratam. Ela só vai passar por lá, mas não vai estar os tecidos absortos de água, que é o que precisa para dar a mobilidade dessa vibração de prega vocal. Então, essas questões que eu estou te falando aqui, muitas pessoas não sabem. E às vezes procuram treinadores que não dão essa importância a coisas simples, que dizem, isso é uma besteira, né? Tipo uma aguinha. Outra coisa, água gelada nunca. Água, temperatura, ambiente. Esse chá aqui eu já acabei, nessa live, né? Já acabei. Um chazinho de laranja, né? Lembrei de você, que você gosta muito de chá de laranja, né? Comprei, não é chá natural da fruta, mas é um chazinho de saqueta, né? Que é de laranja. Tomei. Aí aqui eu tenho mais live, eu tenho água. Então assim, para que tanta água? Porque precisa. Eu sou uma pessoa alérgica. Eu sou fonoaudióloga, mas eu sou alérgica. Eu sei da minha necessidade extra de água. Mais do que uma pessoa que não tem alergias. Entende? Então, essas coisas e outras mais, isso é de fundamental relevância para uma pessoa que aparentemente tem uma bela de uma oratória, mas não cuida do seu principal instrumento de trabalho, que é a voz. Tá? Então é isso, gente. Vai dar problema cedo ou tarde, né? Por mais que essa pessoa já esteja habituada a falar, seja uma pessoa que é palestrante, pastor,
né? A pessoa, não, já fui pastor, eu sou um ótimo palestrante. Ah, tá. Não, eles têm o dom da palavra porque eles leem muito, eles desenvolvem persuasão, eloquência, retórica, aquela coisa toda. Mas é o cuidado com esse instrumento, porque até Deus falou para a gente cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é, no caso, é a casinha do nosso espírito. Então, assim, se eu não cuido do meu corpo, isso vai a voz, vai a audição, né? No meu caso, como é que eu, com o passar dos anos, eu vou ter esses elementos de comunicação preservados? Talvez a pessoa realmente não tenha uma genética muito boa, ou inconscientemente faça alguma recomendação, como fazer repouso vocal após uma palestra. Eu vou fazer essa live com você agora, não sei quanto tempo será. No mínimo, vamos ficar 1 hora aqui. Ok. Eu tenho que dar um repouso vocal de 2 horas. Para cada 1 hora, 2 de repouso. É muito, né? Eu sei que as pessoas não cumprem, mas se não conseguir cumprir, fale o mínimo possível. Balance a cabeça, sim, não, ok, monossilábico. Você tem que se preservar. E as pessoas acreditam que isso são coisas assim supérfluas, mas eu acredito que não mais. Estamos em 2022, no século XXI, a era da comunicação e o poder da voz. Então, hoje todo Ah, mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Só que fala pelos cotovelos. é, hoje a comunicação está muito facilitada mesmo, até pelas redes sociais, que se baseiam com informação que a gente alimenta ali. Mas tem umas outras pessoas, Sônia, que elas têm dificuldade, elas estão tímidas, elas têm alguma insegurança maior. Como que o seu método, inclusive, pode ajudar essas pessoas? Então, o método empoderamento de vozes, como a própria palavra empoderamento é uma palavra em desenvolvimento, é um processo. Então, eu preciso, muitas vezes, de ajuda. Equipes multidisciplinares comigo para poder ajudar nessa empreitada. O exemplo que eu dei anteriormente da pessoa que fez o curso de oratória, ela disse que era uma pessoa tímida. E o que é que acontece? As pessoas tímidas, dentro da fonoaudiologia, no que eu puder tratar, eu tratarei. Eu passarei os exercícios, mas, por exemplo, exercício de interpretação e entonação. Leituras, interpretando. Por isso que eu digo que a ferramenta do teatro, ela ajuda muito a destravar a timidez. Então, as minhas consultorias, você vai me ver indicando profissionais, certos tratamentos, outras ajudas externas, para te dar a alta performance que você precisa. Porque uma andorinha só não faz milagre. Eu sou fonoaudióloga, então às vezes eu trabalhava com um psicólogo e com fisioterapeuta, ou um professor de canto e eu fono, certo? Dependendo do público. Um jornalista, já atendi jornalistas que estavam saindo da faculdade, queria ter mais segurança em redação, em fala. Eu treinava interpretação com eles. Eu disse, olha, escreve assim, acho que é melhor, um poder de síntese, né? Fala desse jeito. Então, assim, além disso, muito português, né? Tivemos que estudar, apesar de que eu sei que teve falhas aqui nessa live, todo mundo fala o plural, não plural, né? Coloca realmente o verbo, né? Enfim, no plural e menciona no singular, né? O objeto. Essas coisas vão acontecer com todos. Só que o treinamento e uma pessoa lá de personal, de vocal coach, cobrando, a tendência é eliminar essas nuances, essas coisas, eliminar um pouco o sotaque, né? Eu tenho um sotaque, mas eu lembrando as dicas e o tempo todo fazendo e absorvendo o treinamento e entrando em contato com o especialista, eu vou lembrar. Não, agora é a hora de colocar em prática tudo que eu aprendi e treinei. E é assim que vai.
É assim que Poxa, você falou uma coisa muito importante que a gente acaba esquecendo. Quem é que está me escutando? Eu vou falar para quem? Qual é o público que vai receber a mensagem que eu quero transmitir? E estudar isso para comunicar de forma mais transversal, que todo mundo consiga entender, né? Então, às vezes a gente pensa em nivelar por baixo, né, Sônia? Vamos falar de formas como se a gente estivesse falando como uma criança, para que a pessoa consiga entender, que não tenha muitos termos técnicos, né? Então, seria uma forma de nós termos mais segurança para fazer um planejamento dessa fala, né? E já sim, que as pessoas tímidas têm aí uma insegurança, né? Não quer aparecer, pô, é que nem fazer teatro, como você falou. É uma peça. Você tem ali um script que você já ensaiou, né? E vai fundo. uma coisa que eu não comentei e é de fundamental importância para as pessoas que têm medo de falar em público. Você viu que eu mudei um pouco minha postura agora, né? Eu estou no sofá e Sim, ele sim. não é tão. Você viu que a entonação da minha voz já ficou um pouco diferente. Só pelo fato de eu deixar a coluna mais reta e deixar esse Uhum. vocal mais aberto. Eu antes eu estava assim. Então, eu vim para cá, isso já dá diferença na projeção vocal. Mas o que eu queria comentar são para as pessoas tímidas que têm medo de falar em público, a questão da autoridade em determinada área, em especialidade. Porque um palestrante, ele, com certeza, para ele poder explicar para o público, se ele é especialista e autoridade, ele provavelmente vai explicar aquela frase, aquele conceito, de forma que ele traduza em palavras simples para que todos da plateia, ou quase 100%, entendam. Então, se eu vou falar de um assunto que eu não domino, um exemplo, arquitetura. Eu não entendo nada de arquitetura. Para mim seria um esforço terrível estar estudando assuntos de arquitetura para fazer uma palestra. É muito mais fácil eu, dentro da autoridade do meu trabalho, do que eu estudei, do que eu faço dia a dia, montar uma palestra e um assunto específico, que eu saiba ele de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás, e explique e que as pessoas entendam. Não tem erro. Então, quando o tímido, uma pessoa tímida que tem medo de falar em público, ele tem essa confiança nele, o resto é treino. Ele vai aos poucos destravando. Entende? Porque ele domina aquele assunto. Porque o tímido, ele só é tímido mais em situações que ele desconhece, assim, situações onde ele está botando o pé, opa, que ambiente é esse? Mas depois que ele vai se familiarizando, treinando, ele vai destravando. A não ser que ele tenha traumas, aí com certeza eu vou ter que trabalhar junto com um psicólogo, porque aí eu não consigo mais alcançar a questão dos traumas de fala. Não consigo tanto. Verdade. A parte da psique realmente precisa do apoio psicológico. Pois é, e vocês que estão aqui acompanhando este conteúdo, tanto pelo YouTube, que vai ficar gravado, quanto agora com o Instagram, pode fazer perguntas, deixar suas dúvidas, Vamos lá. manda para os amiguinhos, né, que vocês conhecem aí para compartilhar esse conteúdo super legal e com certeza vai fazer alguma diferença na vida de quem vocês mandarem. Né? A Rede Integrativa sempre está pensando em unir esses especialistas. A Sônia, que é fonoaudióloga, precisa de um psicólogo para ajudar nessa integração. Já pensou? Então, fiquem à vontade para conhecer o nosso clube de vantagens, se tornar membro, assinante do nosso clube, beleza? Bom, Sônia, Maravilha. quer dizer então que esse planejamento de fala pode deixar até mesmo o mais tímido, o mais, né, que não tem autoridade no que está falando, a fazer uma aula, né? Acho que eu lembro no tempo de escola que a nossa professora falava assim: agora é vocês que vão me ensinar esse trabalho aí. Ai, meu Deus do céu! E aí a gente dava aula para todo mundo, né? Não sei se tinha isso no seu tempo, né? Que eles... Tem isso, claro, Claro, né? Um na método época didático, né? da escola, e da universidade também, né? Tinha muitos trabalhos que se apresentavam à frente, né, da sala e tal. E o treinamento, ele é espetacular. Uma das dicas, né, que eu acredito que um palestrante de alta performance faça, mesmo sem a minha orientação de um fono, é mandar áudios
para si mesmo e se escutar. Aí, quando a pessoa se escutar pela primeira vez, ela vai tomar um susto, ela vai ver que gaguejou, vai ver que falou mas, né, muito vício de linguagem. Isso é normal, tá certo? Porque o ser humano, nós em sociedades, estamos acostumados à linguagem coloquial, informal. Estamos com nossos pais, nossos amigos. Talvez eu não vou estar falando tão pomposa o tempo todo, com cuidados de fazer concordâncias. Infelizmente, por estar tão junto dos nossos, não nos damos conta da forma como falamos. E acaba eu falando concordâncias erradas, porque eu estou em casa com a minha mãe também, enfim, não tem, é mais idosa, não tem tanta, né, escolaridade, a gente fala de uma forma mais despojada. E quando eu quero me especializar para ser um orador, um palestrante, eu levo esses vícios para o palco. Como é que eu vou ajustar isso? As pessoas têm ideia como é que eu vou fazer isso? Eu não sou. Eu digo, eu preciso até também de me autorregular, porque eu sei os mecanismos. E quando eu escuto a mim mesma, olha aqui, na gravação, né, das salas que fazemos, estou falando muito essa palavra. Muito essa palavra. E uma pessoa já observou, né? Um mentor que eu tive. Eu disse, realmente é. Mas sabe o que eu observei? Que a palavra que eu falo muito é uma palavra falada muito naquele ambiente daquela rede social. E eu vou dizer que palavra é essa. De fato. De fato. Papapá, você fala de fato e todo mundo fala de fato. E tipo assim, tá certo? Não, depende do nicho, depende do público. E se ficar repetitivo, não vai soar legal. É como se fosse uma muleta linguística. Qualquer coisa para encerrar. Isso, ok? Né? Tá certo? De fato, ok. Então assim, as pessoas esqueceram também, eu lembro nessas consultorias, de usar os conectivos. Mas também é a mesma coisa de ir. Ninguém usa mais também, para juntar duas sentenças. Isso numa palestra faz muita diferença. Porque a pessoa que vai te escutar vai, poxa, que interessante essa forma de falar dessa pessoa. Usar o contudo, usar portanto, usar porquês. Não usar só mais, né, uma vírgula, ou ficar mais. Porque vocês sabem, né? Isso é péssimo, né? Não é que eu não falo, eu falo no dia a dia, porque as pessoas ao meu redor estão falando o tempo inteiro assim. Já dizia um estudioso da psicologia, Vygotsky, que o meio ambiente, o homem, ele é feito pelas impressões do meio ambiente. Eu estou aqui, mas se eu recebo estímulos externos, eu vou absorver esse estímulo externo, seja ele bom ou ruim. Então, se você quer melhorar também a sua oralidade, a sua oratória, veja bem os ambientes que você anda e as pessoas com que você também convive. Com certeza, né? Nossa. Ó, veja bem os alimentos que você come, com quem você anda, o ambiente em que você vive, porque você pode dormir, às vezes, num quarto mofado, zoado. Como é que você quer ter uma voz legal, né, meu? Respiração, né? Cheio de bolor, fungo. Pô. Passa um vinagre, né, nas paredes. Bicarbonato, né? Não, mas isso são dicas de mentoria, de consultoria dentro da área, né, da fonoaudiologia. Limpar as narinas com soro fisiológico, pegar uma seringa pequena, menor que tiver, colocar no nariz e fazer uma limpeza antes de falar, fazer nebulização, um soro fisiológico e tantas dicas. Querendo saber mais, me escreve. É verdade, gente. Ó, clica aqui, ó, aqui em cima, e você tem a Sônia para o botãozinho de seguir dela. Já segue, vira seguidor da Sônia, porque ela compartilha sempre coisas que podem ser interessantes para você ter alta performance comunicativa. Não é verdade, Sônia? Sim, com toda certeza. E temos aí também a mentoria do empoderamento de vozes, que temos
vagas, temos mentoria aberta e também, ela, com certeza vocês vão ver no Instagram dela alguma informação. Temos um grupo no Telegram também da Sônia, caso O você grupo do goste. Telegram, muito bom. Pois é. Eu estou no Meu, outro telefone, mas quem for na minha bio tem o site. E dentro do site você encontra a aba do grupo do Telegram, como também abas para informação da mentoria e consultoria. Eu gosto muito de trabalhar de consultoria porque é para você, né? A alta performance é para você e sai de uma forma muito focada, intensa e às vezes mais rápido o resultado. é bem melhor ter um contato próximo com o especialista, gente. E isso a rede integrativa oferece para vocês dentro do clube de vantagens. Então, assim, gostou do conteúdo? Já chama a gente, se torna membro do clube e participa do método Empoderamento de Vozes. Bom, Sônia, eu acredito que o pessoal já deu para entender bastante sobre, ou pelo menos ficar com mais perguntas, novas perguntas, para a gente saber, né, como ser melhor palestrante aí de alta performance comunicativa. E estamos juntos então, esse é o podcast Escutativa. Foi muito bom ter você aqui novamente. Obrigado. Perfeito. E eu vou falar uma coisa final, Claro, claro, para que vamos as lá. pessoas possam, assim, conectar essa mensagem e o fato que está ocorrendo no Brasil e no mundo. O mercado de palestras aumentou muito mais do que 100% dessa época pandêmica, pós-pandêmica, principalmente os eventos online. E as pessoas que já faziam palestras, né, os grandes players, as pessoas estão muito, muito competentes, muito especializadas. E atrás dele tem um consultor, um coach de oratória, um fonoaudiólogo. Eu conheço palestrantes que têm 3 profissionais de comunicação trabalhando com eles nos bastidores. Se você quer entrar nesse mercado de palestras, pense que o mundo hoje é muito mais competitivo do que no século passado. As pessoas ainda não tinham tanta informação e nem sabiam tanto de ferramentas para autoperformar qualquer skill, qualquer habilidade. Nesse caso, estamos falando da comunicação, certo? Eu desenvolvo uma soft skill, porém, eu, como fono, eu já tenho hard skill em comunicação. Imagina, talvez complicou um pouco esse assunto de hard skill e soft skills, porque a hard skills é aquela habilidade que eu tenho, é o estudo técnico, é a profissão, é a minha profissão universitária, entende? É minha autoridade, minha especialidade. Essa é a hard skill. Minha hard skill é saúde da comunicação humana. E pessoas vão ter que desenvolver criatividade, que é uma soft skill, porque é algo que você pode desenvolver fora da faculdade. A comunicação é a soft skill número 1, hoje pedida para toda empresa e seleção de trabalho, de emprego corporativo e palestras. Você está trabalhando com um público e você é redundante, você se comunica. Então, se você se comunica, você precisa escutar bem, certo? Para muitos que não sabem, eu sou especialista em audiologia, tá? Não tanto em voz, mas eu trabalho muito com essa parte auditiva. Muito importante ter esse feedback e entender o que o outro também está me, assim, apresentando naquele momento. Porque, apesar do locutor ter a principal responsabilidade do entendimento do meu ouvinte, eu, como ouvinte, nessa hora, nesse turno, talvez eu me descubra uma pessoa que não faça escutativa e tenha algum problema de processamento auditivo, ou uma dislexia, descubra que tenha um TDAH, e outras questões mais. Então, assim, é muito importante essa devolutiva, essa investigação, e investir, com certeza, no seu aprimoramento e autoperformar a sua comunicação, você, palestrante. Tá vendo, gente? Pelo amor de Deus! Não tem como a gente ficar sem ser um bom palestrante aqui com a Sônia. Vocês já perceberam que mesmo que
a sua soft skill não seja tanto quanto a hard skill, né? Você ainda pode ter Desenvolver. um encontro melhor com a fonoaudiologia, com o canto, né? E você desenvolver melhor essa hard skill aí e ser um palestrante, um cantor, né? Aqui é para você ser um palestrante. Na Então, se verdade, o vocês... palestrante, ele vai sempre desenvolver a comunicação como soft skill. A não ser que esse palestrante seja um fonoaudiólogo como eu, que já tem uma hard, porque eu estudei técnicas de comunicação e de linguagem. Então, todo mundo que vai trabalhar com o instrumento da voz, da comunicação, ela precisa sempre se desenvolver em voz, em comunicação, em fala, com especialistas. Esse é o recado, porque tem muitos palestrantes no Brasil que estão aí muito bem munidos de bons profissionais da fonoaudiologia, né? Exatamente. Principalmente cantores, muitos cantores também. E às vezes a gente não vai no fonoaudiólogo, não tem isso, e precisa de ferramentas emergenciais, né? Uma nebulização, alguma coisa assim, né, Sônia? Sim, precisa também, quem tiver um fonoaudiólogo assim, presencial. Meu trabalho é 100% remoto, online. A minha abordagem talvez não vai ter as mesmas, assim, não vai ter as mesmas ferramentas de uma fonoaudióloga que tem um laser de baixa frequência para colocar aqui nas suas pregas vocais, no pescoço, na hora, antes de falar. Ali ela já está, né, estimulando, né, meio que aquecendo diretamente. Eu não vou ter isso, mas eu vou te dar exercícios que você vai fazer todos os dias como treinamento, que o resultado é o mesmo ou melhor. Sabe por que é melhor? Porque quando a gente vai para academia, a gente não faz uma série de 3 dias só de braço, toda semana, só parte superior. Isso é o que eu vou fazer com você, trabalhando remoto. Aí, se eu quero que esse músculo cresça mais rápido, aí eu tomo um hormônio ou algo do gênero. Né? Então, esse hormônio, ele vai dar efeito bonito na hora. Depois ele vai totalmente, vai murchar e sua potência, sua alta performance não vai ser condicionada como eu te condicionei a fazer todo o beabá, a lição de casa, é a disciplina mesmo. Então, o fonoaudiólogo aí no Brasil ou no mundo que estiver, um palestrante, ele pode usar de artifícios maravilhosos na hora. Pode um nebulizador, usa um laser, mas vai adiantar para ali. Se ele chegar em casa, não fizer repouso vocal, não mudar o estilo de vida dele, não fizer exercícios vocais e treinamento, nada adiantou. Pois é, gente, não adianta vocês correrem para ligar para a Sônia quando vocês estiverem sem voz, tá ligado? Aí eu vou ter que mandar diretamente pro otorrino. Não vai ser para mim. Tá Não. vendo? É preciso que vocês se previnam, tome água antes de falar, faça o aquecimento vocal e contrate um especialista para te dar essa consultoria, ó, rede integrativa. Bom, gente, gratidão pela participação de todo mundo que participou desse encontro, viu depois aqui no YouTube, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Estejam com a gente, sigam lá na Rede Integrativa no Instagram, a Sônia, eu também, para que a gente fique sempre atualizando vocês do que a gente está fazendo, poxa vida, né? Então, tamo junto, beijo, Sônia, e até a próxima. Tá Maravilhosa. lindo. Tchau. Gratidão.